Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre um assunto bastante interessante. Eu peço desculpas aí se eu não coloquei uma edição boa no início do vídeo, uma vinheta, alguma coisa assim, é porque justamente hoje meu mouse, né, ficou ruim, né? Eu uso o laptop, mas eu uso com mouse, então eu não estou acostumado muito a usar aquele mouse do próprio laptop. E aí isso tem gerado um problema para eu poder editar o vídeo. Então, mas vamos lá. Eu achei importante porque estamos aí no dia 10 de maio, né? 9 de maio foi ontem, dia da vitória contra a Alemanha do Adolf, né? Então é importante no dia de hoje falar isso, né? Poderia ter sido ontem melhor, mas já que estamos aí próximos aí do que foi o dia da vitória, é importante falar sobre isso daqui, que é um assunto um assunto muito esquecido, né? Eu mesmo sei muito pouco sobre os heróis africanos, né, que lutaram na Segunda Guerra. Pouco se fala sobre eles, né? Então eu achei essa matéria interessante aqui. Vamos falar, ver o que narra aqui essa matéria da Russia Today. Ó. Heróis esquecidos, como os soldados africanos lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de africanos que foram chamados para servir pelas potências coloniais participaram da guerra. Não é exagero dizer que a Segunda Guerra Mundial deixou uma marca indelével em todos os continentes da Terra. Batalhas terrestres, aéreas e navais, uma guerra de inteligência, o movimento de massas de milhares de pessoas, a conscientização crescente, a reavaliação da própria essência da existência. A vida de povos de todas as raças e cores nunca mais seria a mesma. Esta última retrata a situação na África, mais do que qualquer outra coisa. De um ponto de vista ocidental, em relação à Segunda Guerra Mundial, a África situa-se em um lugar à margem da história, com exceção da campanha do norte da África, pois a narrativa de guerra dominante concentra-se principalmente nos teatros de operações da Europa e do Pacífico. Embora tal perspectiva seja compreensível, é bastante enganosa. Mais de 1 milhão de africanos negros comuns participaram da guerra, em todas as suas funções, combatentes ou não. Os africanos estiveram profundamente envolvidos em todos os principais teatros de guerra, na África e na Europa, no Oriente Médio, na Índia, em Mianmar. Muitos deles pagaram o preço final. Felizmente, ao contrário de seus irmãos europeus em serviço, seus feitos raramente foram reconhecidos. Terras das colônias. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a África era, salvo algumas exceções, uma tapeçaria de colônias. Um terço da extensão do continente, pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, era governado pelo Império Britânico, na forma de colônias, uniões e territórios dependentes, colocando assim ao lado dos aliados. Em seguida veio a França, com seus quase 9 milhões de quilômetros quadrados de território, abrangendo a África Ocidental e Central e Madagascar. Em 1940, mais da metade do país metropolitano estava ocupado por forças alemãs, enquanto o restante estava sob o governo colaboracionista de Vichy. Tecnicamente, isso poderia tornar a África Francesa um aliado do eixo, mas a maioria das colônias proclamou sua lealdade ao governo da França Livre de Charles de Gaulle no exílio. De forma semelhante, apesar da ocupação da Bélgica, o Congo belga permaneceu firme em sua lealdade ao governo belga em Londres. Angola e Moçambique mantiveram a neutralidade desde que o regime de Salazar, em Lisboa, proclamou sua posição de não alinhamento. Os dois outros grandes territórios, Tripolitânia, Líbia e África Ocidental, atuais Somália, Eritreia e Etiópia, estavam sob ocupação italiana. As potências coloniais enfrentaram escassez de mão de obra africana e precisavam urgentemente de mão de obra africana. Então, os africanos eram convocados para o serviço. Ficou estranho, né? Acho que ele quis dizer escassez de mão de obra europeia. Soldados africanos desempenhavam uma variedade de tarefas,
Lutavam em grandes batalhas, transportavam munições e provisões para o campo de batalha e outros locais. Ajudavam a salvar feridos e, frequentemente, sob fogo. Construíam bases, fortalezas, campos de aviação e estradas e os guardavam. Está querendo dizer que faltou mão de obra europeia e passaram a usar mão de obra africana, a usar mais, né? Soldados pela Grã-Bretanha. Na África Ocidental, a Grã-Bretanha começou a expandir sua força real de fronteira da África Ocidental. De um pequeno número de 18 mil homens em 1939, cresceu para 150 mil em 1945, produzindo 28 batalhões e 2 divisões que prestaram serviço na África Oriental e no Extremo Oriente. Aqui, ó, soldados da Força Real da fronteira da África Ocidental, amontoados em um caminhão de transporte de tropas perto de Acora, na África Ocidental Britânica, em 31 de outubro de 1942. Pela primeira vez, uma multidão de soldados da Nigéria, Costa do Ouro, Gana, Serra Leoa e Gâmbia foi enviada de suas terras natais para outras partes da África e do mundo. E isso lhes proporcionou uma experiência inestimável. Viram pessoas de outras cores de pele, engajaram-se como camaradas ou as viram como inimigas através das miras do rifle. Descobriram que, apesar das diferenças visíveis, seu sangue era tão vermelho quanto o sangue de seus inimigos, e que os amigos e inimigos morriam da mesma forma. Na África Oriental Britânica, o rifle de africanos K do rei. Na África Oriental, o regimento de rifles africanos K do rei serviu como núcleo para unidades e destacamentos africanos que logo seriam formados. O K, semelhante à sua contraparte ocidental, a RWAFF criou uma vasta gama de forças durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 40 batalhões de infantaria e diversas seções de serviços especiais, como transporte, sinalização e logística. Os oficiais eram europeus, referidos pelo Exército Real, mas os soldados e suboficiais eram africanos e vinham da Tanzânia, Quênia, Uganda e Nyasalandia, a atual Malawi. Tá aqui, soldados dos King African Rifles, treinamento no mato queniano. Está aqui, como você pode ver. Campanha da África Oriental. Em 1940 e 1941, soldados africanos desempenharam um papel muito importante na campanha da África Oriental, a libertação dos países do Chipre da África da ocupação fascista italiana. 22 soldados aliados, ou seja, 19.000 dos 88.500 eram da África Oriental e Ocidental, lutando ombro a ombro com seus irmãos de armas da União da África do Sul, Grã-Bretanha, Índia, Áustria e Nova Zelândia. Aqui, homens etíopes se reúnem em Addis Abeba, fortemente armados com armas italianas capturadas para ouvir a proclamação que anunciava o retorno à capital do imperador Haile Selassie, em maio de 1941. Essa legenda aqui está muito apagada, a legenda das fotos. Vale destacar que a Brigada Nigeriana foi fundamental na captura de Mogadíscio, capital da atual Somália, em maio de 1941. A campanha resultou em uma vitória crucial. As forças italianas foram derrotadas ou se renderam, e a libertação da Somalilândia, Etiópia e Eritreia foi um duro golpe para o ego de Mussolini. Luta pela Birmânia. Em dezembro de 1941, o exército imperial japonês invadiu a Birmânia, a atual Mianmar, que na época era uma colônia britânica. Todos os teatros de guerra são difíceis, mas o do Sudeste Asiático provou ser extremamente extremo. As forças aliadas se depararam com terrenos imperdoáveis, crime intolerante e a ameaça de doenças tropicais. O alto comando britânico sugeriu que os africanos, acostumados às condições tropicais, lutariam com mais eficácia em meio à selva da Indochina do que as tropas europeias. Ao todo, as forças do Império Britânico somavam cerca de 1 milhão de homens naquela campanha.
Desse total, 120 mil eram africanos. As tropas de combate lutaram principalmente na Birmânia Ocidental, uma região estrategicamente vital que controlava importantes rotas de suprimentos. A maioria dos africanos era de infantaria, mas muitos estavam em unidades de engenharia que construíam estradas e pontes. Aqui, tropas da África Oriental na Birmânia, em 1944. Em algumas áreas intransitáveis, onde o transporte era inútil, os africanos trabalhavam em grupos de carregadores, carregando até 40 quilos de suprimentos na cabeça, ao longo de uma trilha de 400 quilômetros na selva. As expectativas britânicas de que os africanos se dariam bem no clima da Birmânia se confirmaram. As tropas africanas apresentavam uma taxa de adoecimento menor do que as indianas e europeias. Graças à sua saúde e resistência, bem como à sua eficácia em combate, as tropas negras prestaram uma ajuda crucial à vitória sobre os japoneses. Contribuição rhodesiana. A contribuição da África Austral para o esforço de guerra dos aliados merece menção especial. Dois países forneceram tropas e militares para a causa: a Rodésia do Sul, atual Zimbábue, e a União da África do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rodésia, em termos percentuais de sua população, forneceu mais soldados negros e brancos do que qualquer outro país do Império, até mesmo a própria Grã-Bretanha. Rodesianos brancos lutaram na Força Aérea Real na Europa e como batedores na LRDG no norte da África. Ao contrário da África do Sul, as tensões raciais na Rodésia do Sul eram comparativamente escassas, e é por isso que quase não houve objeções à formação de uma unidade de combate africana liderada por oficiais brancos. De rodesianos negros, eles formaram um regimento de rifles africanos na Rodésia, que participou da campanha da Birmânia, lutando contra os japoneses. Refletindo sobre seu desempenho, um oficial britânico disse com grande espanto: a conduta dos africanos, a maioria dos quais nunca havia sofrido fogo inimigo antes, merece uma homenagem duradoura. Somente Exército Branco. Na África do Sul, porém, havia outra questão. A política do apartheid ainda não havia sido introduzida oficialmente, mas já estava em vigor de fato. A política estatal em relação a questões militares era rigorosa. Slegs with Wehrmacht, somente Exército Branco. Assim, nenhum africano podia ser alistado como soldado de combate, mas de repente o governo enfrentou problemas. Não havia serviço militar obrigatório no país e a Força de Defesa da União, como o Exército Sul-Africano era chamado na época, era voluntária e, portanto, relativamente pequena, contava com apenas 5 mil homens em 1939. Die Afrikaner Volk, população de ascendência holandesa, francesa e alemã, era fortemente contra a guerra com a Alemanha e poucos decidiram se juntar à UDF. Diante da grave escassez de unidades auxiliares, o governo permitiu o alistamento de mestiços, o termo oficial para aqueles de ascendência mista, e indígenas. Eles foram recrutados como motoristas e engenheiros. Mesmo assim, a UDF precisava de mão de obra, então o corpo militar nativo foi formado por sul-africanos negros. Inicialmente, eles eram encarregados de tarefas de trabalho e guarda, mas posteriormente foram empregados como motoristas, despachantes, médicos e escriturários. Maqueiros do Corpo do Exército do Deserto Ocidental. Está aqui. Os sul-africanos lutaram com extrema bravura, desempenharam um papel significativo na campanha da África Oriental contra os italianos. Ajudaram a libertar Madagascar das forças francesas de Vichy. Unidades sul-africanas travaram batalhas ferozes na campanha do norte da África e na Itália. Soldados negros lutaram ao lado de seus colegas brancos. Alguns foram feitos prisioneiros de guerra, enquanto outros se tornaram mortos em combate. Dos 330 mil sul-africanos que serviram na Segunda Guerra Mundial, 77 mil eram negros. Fuzileiros senegaleses. Não se deve concentrar a história apenas em súditos britânicos. A França possuía um corpo de infantaria colonial desde o Segundo Império, meados do século XIX. Embora homens de patente viessem de todos os cantos da África francesa, eles adotaram o nome comum para as forças: tirailleurs senegaleses, fuzileiros senegaleses. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, alguns regimentos de tirailleurs
Leurs estavam estacionados na França continental e lutaram contra o ataque da Wehrmacht, que levou os alemães à loucura, já que os arianos brancos foram obrigados a lutar contra a raça negra, que no Terceiro Reich era considerada Untermenschen, sub-humanos. Soldados alemães frequentemente assassinavam senegaleses capturados, como uma lição sombria para os outros. Curiosamente, a atitude alemã em relação aos prisioneiros de guerra africanos das colônias britânicas era muito mais branda, e eles consideravam os soldados negros que falavam inglês como nada mais do que escravos que conheciam seu lugar, e, portanto, eram considerados inofensivos. Após a queda da França, os tirailleus senegaleses continuaram a lutar em outras frentes. O general Jacques Leclerc, com 10.000 soldados no Chad, marchou pelo deserto para atacar posições italianas no sul da Líbia e avançou para o norte para encontrar as forças aliadas em Trípoli. A principal campanha dos tirailleus, desculpa gente, eu não sei a pronúncia dessa palavra em francês, tá? Tirailleu, deve ser, tirailleu, foi a libertação da França com o primeiro exército francês. Conquistaram Elba e de lá desembarcaram no sul da França, abrindo caminho em direção ao norte, até a Alsácia. Tiraleus senegaleses servindo na França. Quando os alemães tomaram a Bélgica, suas autoridades coloniais se juntaram aos aliados, e naturalmente as tropas coloniais, a força pública, também estavam do lado deles. Lutaram contra os italianos na Etiópia, protegeram a Nigéria de uma possível invasão do eixo e serviram no Egito como reserva estratégica. Quando a guerra terminou? Quando a guerra terminou, os veteranos foram desmobilizados. Soldados brancos voltaram para casa em um momento de glória, condecorados com medalhas e foram recebidos com triunfo. Para os africanos, a situação era diferente. Se os britânicos se deram ao trabalho de conceder medalhas aos africanos, embora em menor número do que aos seus homólogos brancos, e homenageassem o heroísmo na forma de celebrações da vitória, como na Parada da Vitória de 1946 em Londres, os franceses e belgas simplesmente deixaram seus soldados noirs partirem com uma pensão miserável e sem nenhuma palavra de conforto. Quer dizer, usaram eles quando precisavam deles na guerra, né? Depois voltaram a tratá-los ali como sub-humanos, né? Os colonialistas belgas franceses. Soldados da Serra Leoa do 81º Regimento de Reconhecimento da Divisão, segurando rifle e capacete japoneses capturados, Birmânia, por volta de 1943. Está aqui. Mas os anos de guerra tiveram um impacto profundo nos veteranos africanos. Primeiro, o serviço militar significou uma perspectiva de vida completamente nova. Não só seu horizonte geral foi amplamente ampliado, como, em muitos casos, adquiriram consideráveis habilidades técnicas e mecânicas, além de ocupações especializadas. Agora estavam familiarizados com o mundo de máquinas e sabiam como operá-las. Haviam aprendido ofícios lhes permitiriam ter uma vida melhor ao retornarem para casa. Infelizmente, ao retornarem, muitos deles se viram desempregados e com suas vidas ainda controladas pelos europeus. Havia um sentimento geral de desilusão, pois acreditavam que as potências coloniais lhe deviam muito pelo sacrifício que haviam feito. Disso surgiu uma conscientização de decepção, disso surgiu uma sensação de decepção, e as primeiras sementes da dissidência foram plantadas. Mito destruído, conscientização crescente. Está aqui. Tropas achantes servindo no regimento da Costa Dourada são mostrados descansando à beira da estrada durante uma pausa na marcha entre 1940 e 1948. Está aqui. Os africanos começaram a reavaliar suas opiniões raciais. Antes da guerra, os europeus eram considerados seres quase divinos. Durante a guerra, os africanos tiveram que atirar nesses super-humanos em uniformes alemães e italianos e descobriram que eles não passavam de mortais com músculos, sangue e ossos. Assim, o mito da invulnerabilidade europeia foi destruído.
A consciência política também despertou. Muitos africanos aprenderam a ler e a escrever enquanto estavam nas fileiras e começaram a ler jornais, pois sabiam em primeira mão que os acontecimentos em terras distantes poderiam afetar suas próprias vidas. Começaram a compartilhar suas observações com amigos e vizinhos dos analfabetos. Em voz alta, em voz baixa, perguntas foram feitas. Se foi errado os alemães governarem os franceses, então por que é aceitável que os europeus governem os africanos? Somos tão maus e tolos a ponto de governar nosso próprio país, como dizem os brancos? Ou a razão é completamente diferente? Então, está vendo aí, já começa a conscientização, né, através da leitura, através do diálogo e através da experiência de vida que eles tiveram lá na África, experiência de combate. As tropas africanas estacionadas na Índia e no Ceilão tiveram a oportunidade de explorar o país, conversar com as pessoas e aprender sobre o movimento de independência indiana. À medida que a onda de nacionalismo asiático se expandia, conquistava sucesso, as histórias sobre ele inspiravam os nacionalistas africanos. Os sucessos da Ásia na conquista da independência ajudaram os africanos a ganhar confiança e ansiar por sua liberdade. Além disso, os africanos encontraram seus irmãos. Africanos ocidentais encontraram africanos orientais. Pessoas de uma colônia encontraram pessoas de outra colônia. Pessoas de diferentes tribos dentro de uma colônia encontraram-se. Isso trouxe novas experiências e, por fim, promoveu o movimento pan-africanista. Interessante isso aqui, tá, pessoal? Porque a colônia era bem diferente de um país, né? Não era tão fácil. Até no país já é um pouquinho mais complicado, mas não era tão fácil você ir de uma colônia para outra, né? Então, eles não se viam assim como africanos, né? Com pessoas ali de um mesmo continente, lutando por um mesmo propósito. Ah, então, era muito difícil essas pessoas irem de uma colônia para outra, irem até de uma tribo para outra, como foi falado aí. E depois eles começaram a trocar experiências, assim, se encontrar uns com os outros ali, de diversas colônias diferentes, e criaram um movimento pan-africanista, que é um movimento lá de luta contra a colonização europeia da África. A Segunda Guerra Mundial, por mais sangrenta e destrutiva que tenha sido, foi fundamental para ajudar os africanos a alcançarem sua liberdade e independência. O cenário político havia se transformado globalmente após o fim da guerra. As perspectivas sobre o colonialismo estavam se transformando no cenário global, e essas novas visões não eram favoráveis aos países coloniais europeus. A luta pela liberdade e independência africanas foi longa e cansativa, mas a África triunfou. Esse artigo é de Sergei Karamaev, pesquisador do Centro de Estudos de Desenvolvimento e Modernização, Instituto Nacional de Pesquisa Primakov, de Economia Mundial e Relações Internacionais, Academia Russa de Ciências. Está aí, pessoal, vocês podem ver. Bastante interessante esse artigo, né? E muito bem documentado, muito bem, eh, muito bem ilustrado, né? Que é muito interessante isso. Essas ilustrações que a gente não vê, né? Nos livros didáticos, falando muito sobre a participação, na verdade, você vê praticamente nada, né? Sobre a participação dos africanos na guerra. Então, pessoal, gostou? Deixe um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. E lembre-se, toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que gostou do canal e que quer ver o próximo vídeo. E assim o YouTube começa a mostrar mais meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não vê nenhuma atualização. E é claro, doe qualquer quantia para o QR Code que aparece na sua tela ou para o endereço do Pix que aparece na descrição, porque isso ajuda o YouTube a entender, porque isso ajuda eu ter alguma renda com o trabalho informativo que eu faço aqui. E é claro, né? Estou precisando comprar aí um mouse externo novo aqui, porque realmente editar com esse mouse do computador é realmente muito chato e difícil, pelo menos para mim, né, que eu não estou acostumado. Mas enfim, curta, compartilhe e principalmente comente. Até a próxima.